Muito bem, aqui é o professor Eliseu Gomes e estamos na matéria História e Cultura Helenista. Qual a sua influência na formação do pensamento ocidental e quais foram as suas contribuições para o cristianismo? Sabemos que o cristianismo não é grego, não é romano e, por incrível que pareça, não é judaico também. O cristianismo é fundamentado em Jesus. Portanto, essas tendências que ficaram à volta, linguísticas, costumes, de certa forma influenciaram, mas uma influência que não chegou a comprometer o teor do cristianismo. Então vamos estudar a influência helênica nessa aula e como essa abrangência teve seu aspecto na literatura, na cultura que moldou a parte da história antiga. Bom, a ideia de Deus, sua obra e propósito vem sendo um tema central na vida de Israel desde os seus primórdios, desde os tempos antigos. Porém, a ascensão do helenismo, bem depois, porque quando eu falo em nascimento de Israel, eu falo a fundação da nação a partir do deserto. Mas lá na frente, depois do Império Assírio, do Império Babilônico, do Império Medo-Persa, aí vem Alexandre, ali começa a se construir então. Aliás, é em Alexandre o Grande que os judeus têm primeiro encontro com os gregos, no caso, na formação. Eu falei isso na aula passada. Então, desde os seus primórdios. Porém, a ascensão helenista, do helenismo no mundo, do helenismo, ela deu à teologia vários formatos, de pensamentos, de ideias. É claro que a Bíblia não veio da mentalidade filosófica grega, e nem mesmo sobre a tutela da mitologia helenista, No entanto, as linhas gregas de construção do saber, a expansão didática, serviu como uma ferramenta na propulsão à teologia hebraica, consequentemente na cristã também. Há uma afirmação que eu quero deixar bem claro para você, é que a gente se aproxima demais das culturas. Por exemplo, nós aproximamos-nos primeiro, pelo monoteísmo, a cultura hebraica. Depois, na questão da expansão do evangelho na cultura romana. E na linguagem, que também foram escritos os primeiros documentos da igreja, no grego. Mas essa aproximação não compromete o teor e o caráter do cristianismo. O cristianismo não é grego. Para ser honesto, não é judaico e nem tampouco romano. É cristão. Esta fundamentação ela é baseada em Cristo. Esses três povos foram usados como ferramentas na extensão da propagação e aproximação. Como poderia ter sido outra civilização, de fato ter sido estas que trouxesse algum tipo de contribuição, mas não muda em absoluta a essência. A vida e o poder único do Evangelho está centrado no Senhor Jesus. Ok? Muito bem. Vamos entender as aporias e coativas do cristianismo. Como uma ideia nova se centrou sobre uma cultura antiga, como uma ideia nova, que seria a igreja, teve o seu caminho na cultura antiga. Como se estabeleceu isso aí? Bom, colocar algo novo, que mudaria as coisas velhas, que confrontaria as antigas práticas e apontaria um caminho novo, foi uma tarefa difícil para o cristianismo. Agora entendemos o porquê de Deus fazer e realizar sinais com maravilhas, pois este aí era o grande diferencial para comparar com o poder, com este poder comparar o que foi e o que haveria de ser a questão do cristianismo em face das propostas religiosas que haviam na época. O poder do Espírito Santo era o fator convencedor para aquela sociedade viciada em outros segmentos religiosos que não fossem os bíblicos e nem tampouco os cristãos. O diferencial foi isso aí. O poder de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus na vida daquele povo, pôde trazer uma contribuição que veio dar o diferencial para a época, para poder evocar o cristianismo. Bom, nós vamos ter também a questão da ideia da teodiceia. São tantos nomes, para a gente
Teodiceia. A teodiceia é a ideia da justiça de Deus. Aí vem uma pergunta: se Deus é bom, por que existe o mal? Outra pergunta: se tudo veio de Deus, se tudo antes era só Ele, nada antes deles, tudo depois dele, por que o mal existe? Se Ele é bom, se Ele é Deus de bondade, como é que pode isso? Essa era uma ideia de Epicuro também, né? Como pode isso acontecer? Bom, nós temos que entender que por Ele ser justo, então Ele não poderia esconder o mal, já que tem o bem, teria o mal. E se tivesse uma terceira essência aí, Ele também teria que mostrar. Só porque Ele é justo, não porque Ele é mau e criou o mal, porque Ele é justo. Ele mostrou os dois lados para não deixar ninguém enganado, para não ficar escondendo algo de ninguém. Então vamos entender um pouco esta ideia da teodiceia. Teodiceia. Lembra de Odisseia? Teodiceia, a justiça de Deus. O fundamento de alicerce do cristianismo deita-se exatamente na justiça de Deus, não é? Porque sua vontade de salvar a todos norteia um pressuposto de justiça para legitimar esta salvação. Por isso, a morte de Jesus e sua ressurreição, os meios de graça, a proposta de santificação, justificação, tudo isso corrobora para entender esse processo de Deus, esse processo jurídico de Deus, né? Porque Ele é justo, Ele precisa salvar, e para salvar Ele precisa justificar. Então Ele vai usar como base a sua justiça, e nela tem os menos e os mais, você sabe todo o processo, né? Não vou explicar aqui para você agora. Bom, então esse conceito de teodiceia, foi o filósofo Leibniz quem cunhou o termo teodiceia em seu bojo, né? Porque evoca a justiça de Deus, estabelecendo uma clara distinção sobre o mal e o bem em relação a Deus. Concernente a isto, a gente entende que o que difere do homem de Deus é essas duas vias do bem e do mal. E Deus dá a opção para você trilhar as duas, e se você trilhar do bem, você tem a opção da salvação. A etimologia da palavra teodiceia, theos, vem de Deus, e oik, de que, justiça. Construção da teodiceia, ok? Do nome teodiceia. Então ela remonta ao pensamento de Epicuro. Epicuro viveu no 3º século a.C., e ele fazia essa comparação. Ele dizia: como é que um Deus onisciente, onipotente, onipresente pode conceber a ideia do mal? Ele não entendia isso. Ele não entendia essa questão de Deus ser tão justo ao ponto de não esconder o mal, mostrar o bem e o mal. Então Epicuro tinha essa ideia, esse questionamento, por que acontecia isso, né? Bom, e aí é o seguinte, é interessante notar que a Grécia vem destacar em termos de teologia, apenas para regulamentar o pensamento cristão. Ela não vai determinar. Há uma frase que eu falo: não há teologia por causa do pensamento grego, em absoluto. E sim, há pensamento grego tentando regulamentar a teologia. Porque você tem que entender que na época, o koiné, o grego, era a linguagem que se falava. Então, as pessoas costumavam usar o que já tinha pronto para mostrar o seu pensamento. O pensamento grego estava formado. Desde o tempo de Alexandre, já estava formado. Então era só usar como base o pensamento para poder explicar uma ideia. Isso não quer dizer que a Grécia determinou a teologia. Não, os gregos foram usados para apenas regulamentar a ideia da teologia. Agora, em termos de teodiceia, ela chega com a tarefa de definir e relocar Deus acima de seus atributos e reconhecimento de problemas à sua volta. Porque Deus é absoluto. A linha da teodiceia, na construção do pensamento cristão, é trazer a ideia da razoabilidade do porquê Deus permitiu o mal, sendo que não é promoção dele. Então, não confunda essa afirmação com... você não pode confundir essa afirmação com uma espécie de defesa, porque a questão aqui não é provar porque Deus existe apesar do mal. Isso não é o caso aqui. Como também a gente não quer se ocupar em explicar por que os seres humanos
são capazes de assimilar ou não assimilar esta dualidade. Em suma, a teodiceia dentro do pensamento teológico é atestar que Deus existe acima do mal. Deus é soberano, ele existe por soberania. Aliás, falar que Deus existe também é um fato que tem que ser corrigido. A existência pressupõe algo que não havia e foi criado. Então Deus é incriado, então, claro, ele não existe, ele apenas é Deus. Mas para você entender aqui a ideia, eu vou usar a palavra só para o entendimento do pensamento. Só para você assimilar o pensamento, porque a questão aqui não é tentar explicar que Deus existe por soberania e o fato de existir o mal, claro, não impede de ser o que ele é. Também não é defesa e nem a tentativa de explicação, é uma razoabilidade de entender que a própria existência do mal no mundo reúne argumentos para explicar-se a si próprio. O mal em si se explica, o mal é um estado, ele é criado a partir do comportamento, a partir do livre-arbítrio, a partir da sua decisão. Às vezes pode soar como uma teologia natural, que afirma que apesar da probabilidade da existência do mal, Deus será sempre o mesmo, pois se ele é Deus de tudo e de todos, logo está acima destas questões e permanece como Deus. Essa que é a verdade. Então, há uma diferença entre lógica e a evidência. Não é lógico tecer este paralelo entre Deus e o mal, porque assim você vai estar nivelando no mesmo, você vai estar nivelando, então isso não existe. Agora, mas há a evidência que mesmo ele sendo quem ele é, ele trata do mal existente, dando propostas ou respostas imediatas para quem se justifica sob o sangue do Calvário, ou sob o sangue de Jesus. Sendo o mal aí um estado, sendo Deus eterno, a eternidade transcende o temporal, logo Deus é sempre Deus. O pensamento grego a respeito da teodiceia vai ajudar na compreensão dessa justiça de Deus. Porque muitas vezes nós entendemos que justiça de Deus está ligado à punição, a ser punitivo. Mas a justiça de Deus também se refere a absolver, se refere a salvar também. Então, nesse caso, a teodiceia, como um empréstimo da linha grega, apesar que foi um alemão que fez essa dissertação, mas está baseado em Epícoro, né? Vem aí uma contribuição aí dos ancestrais gregos, né? Olha, 3º século, porque Epícoro é 3 séculos antes de Cristo. Mas a contribuição está aí. E outra coisa, é interessante entender que era mistério que acontecesse esses questionamentos. Porque muitas vezes o homem, por achar que sabe muito, ele acaba desprezando a deidade, ele acaba desprezando essa coisa empírica da presença de Deus, essa coisa mística da presença de Deus. E nesse negar, ele nega também a sua salvação. Olha o caso de Pedro, quando chega no Monte da Transfiguração, ele fala assim: muito bom estar nesse lugar, façamos 3 tendas. Olha, vamos pegar e aplicar uma lei filosófica aí. A metafísica, por exemplo. Se Jesus ficasse ali, ele não teria ido à cruz. Se ele não fosse à cruz,